Boa noite, queridos irmãos. Hoje gostaria de convidá-los para estudar comigo o Evangelho de João, no capítulo 8. Vamos abrir então no capítulo 8, versículo 1 ao 11, para a nossa leitura dessa quarta-feira. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Deus, então, busca conosco um relacionamento de amor. E precisamos nos lembrar disso, porque todos nós já falhamos, já pecamos, mas precisamos confiar que o amor de Jesus é maior do que os nossos erros e pecados. Precisamos nos arrepender e confessá-los para que sejamos livres. Hoje, gostaria de falar sobre isso então, esse convite de amor que Jesus nos faz. Aqui nesse texto fica muito claro que o Senhor Jesus, ele estava sendo provocado pelos mestres da lei, eram copistas, escribas, como advogados entendidos na lei de Moisés, que agora, juntos com os fariseus, estavam tentando colocar Jesus em uma armadilha. Mas Jesus, ele se sai muito bem. E aí, no decorrer aqui do texto, vocês vão perceber mais uma vez, né, o que diz na lei de Moisés, que ordenava o apedrejamento de pessoas pegas em adultério. Mas isso estava prescrito na lei. Mas no capítulo 1 de João, versículo 17, também diz que a lei veio através de Moisés, a graça e a verdade através do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, porque nós hoje podemos confiar nessa graça e nessa verdade. Quando chega no versículo 11, e Jesus diz, eu também não a condeno, é a graça do Senhor se manifestando aqui. Há uma palavra que descreve esse amor paciente, tolerante de Deus, descrito na Bíblia, chamada Chesed. Então, esse é o amor de Deus, tão paciente, tão tolerante, tão compreensível, acolhedor, para nós que somos seres humanos dados ao pecado. Nós, então, precisamos conhecer esse amor de Deus, experimentá-lo no dia a dia e saber que Ele é poderoso e Ele nos traz liberdade, nos traz a paz. Graça e verdade. E aqui no versículo 11 ainda, quando ele diz, vai e não peque mais, são palavras de verdade. Porque também compreendemos que o perdão livre nunca dá licença para pecar. Então Jesus, ele libera aquela mulher, eu não te condeno, vai, não peques mais. São palavras de verdade, mas também aqui uma palavra que nos encoraja a vigiar
e não cair em tentação. E a gente conta com a graça do Senhor para que nos ajude, nos cerque, nos mantenha firmes sempre em Jesus. Ele tem nos ajudado a preservar a nossa fé firme, a continuar acreditando no Senhor, evitando o pecado, trazendo um coração puro diante de Deus. E mesmo quando nós pecarmos, quando nós falharmos, sabemos que temos um Deus que nos ama, que é compreensível, que é paciente conosco, que é cheio de misericórdia e está de braços abertos, estendidos para nos receber e para nos liberar, para nos dar o perdão. Assim também possamos aprender com Jesus a não ser legalistas ou como os fariseus religiosos que exigiam a condenação daquela mulher pecadora. E se queremos ser pessoas assim, deveríamos também estar sempre sem pecado. E creio que todos nós falhamos, todos nós estamos sujeitos à queda. Então não podemos ficar como moralistas, como escribas e fariseus exigindo a condenação de outros ou condenando as pessoas pelos seus erros. Precisamos antes aprender com Jesus a ser graciosos, amáveis, compreensíveis e liberar perdão para aqueles que se arrependem e confessam os seus erros. Uma história interessante que o pastor Max Lucado conta quando estava numa autoestrada, isso lá nos Estados Unidos, e foi interceptado pela polícia rodoviária. E o guarda então pega o documento do motorista e pergunta: o senhor é pastor aqui em Santo Antônio? Ele disse: sim, sou. E o senhor está indo para algum funeral? E ele disse: não. Alguma emergência? Não, também não. E ele disse: o senhor está acima da velocidade. Estava acima da velocidade. Ele fala: eu sei. E aí ele, esperando a multa, e que o guarda puxasse na sua orelha, mas o guarda fala: sabe o que eu vou fazer com o senhor? Vou lhe dar uma segunda chance. Vai e não corra mais. E ele então falou assim: muito obrigado. E assim também nós nos sentimos aliviados quando estamos diante de Deus ou de alguma pessoa e cometemos um erro e a pessoa gentilmente, misericordiosamente nos perdoa e nos dá uma segunda chance. E é isso que nós vemos aqui em João capítulo 8, nesse episódio, Jesus deixando ir aquela mulher sem condená-la. E além disso, o apóstolo Paulo, ele vai confirmar isso no capítulo 8 aos Romanos, versículo 33, diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém pode acusar um filho de Deus. E aqui Jesus, nesse episódio de hoje, vem nos mostrar que o amor dele é poderoso, ele está disposto a nos perdoar, nos compreender, mas também nos orienta que devemos seguir em frente e não pecar mais. Eu recomendo você que medite nesse texto hoje, e se há algum pecado que você ainda não confessou, que você possa se arrepender e você possa conversar com Deus sobre isso, compreendendo que Ele é amoroso. O amor dele é poderoso e é maior do que os seus pecados, do que os meus pecados. Eu termino com a letra de uma música composta por John Newton em 1772. O título era Revendo a Fé. Depois passou a se chamar, mais tarde, de Maravilhosa Graça. E ele introduz assim: graça maravilhosa, quão doce é o som, que o salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui achado, fui encontrado. Eu fui cego, mas agora eu vejo. Tudo isso por causa da maravilhosa graça do Senhor dispensada a todos nós. Que com a mesma graça nós podemos também, com o mesmo amor de Jesus, sermos pessoas misericordiosas e possamos dar a segunda chance àquele que falhou conosco. Que você seja mais amável e compreensível. E que possamos, contando com essa graça de Jesus, com esse amor poderoso, tornar a nossa vida mais leve, andar e seguir uma vida mais livre e amando ao Senhor
podendo agradá-lo em tudo. Que você seja um filho obediente e fiel ao Senhor. Como diz o Salmo 23, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos sigam todos os dias das nossas vidas. Que Deus abençoe você e a sua família. Que você possa ir em frente. E não peques mais. Essa é a nossa oração. Que Deus te abençoe para tanto.